Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Dá a impressão de que Emmanuel vai comandar esta reunião nesta tarde, a começar pela primeira mensagem, e nós vamos ouvir ainda mais algumas. Epístola aos Romanos, de Paulo. Muito já foi dito nesse mês de aniversário da nossa casa de oração, a Luz Divina, das dificuldades encontradas pelos apóstolos para a divulgação da palavra amorosa de Jesus e para Paulo também não foi diferente. Nações diferentes, sim. Idiomas diferentes, sim. Costumes diferentes. O que era mais comum era a forma de locomoção de um local para outro, que continuava sendo a pé. O tempo consumido para vencer as distâncias era grande. A resistência dos povos para vencer, para pôr em prática as lições de amor trazidas pelo Mestre Jesus, era grande a dificuldade. Quanta determinação dos apóstolos era necessário para continuar o seu trabalho de divulgação da palavra do irmão celeste. Agradecemos mais esta oportunidade que a direção da casa nos oferece para o estudo, e aqui nos apresentamos para dar testemunho de um pouco mais que aprendemos desta maravilhosa doutrina. Consultando a Bíblia Sagrada, vamos nos ater aos capítulos 5, versículo 3, capítulo 7, versículo 10. O objetivo será o de enaltecer os efeitos benéficos das dificuldades e tribulações pelas quais passamos em nossas vidas e da convicção que devemos dar a devida atenção a cada uma delas como ferramentas de transformação íntima para a nossa evolução. Na Bíblia, o capítulo 5 diz o seguinte: primeiro fruto da justificação, reconciliação com Deus e certeza do céu. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória dos filhos de Deus. E não somente nessa esperança, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a prova a esperança, e a esperança não traz engano, porque a caridade de Deus está derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. No capítulo 7, terceiro fruto da justificação, o cristão é livre da escravidão da lei. E eu morri, e viu-se que o mandamento que me era para a vida foi para a morte. Muito bem. Na busca por material de apoio que a doutrina espírita nos oferece, nos deparamos com mensagens de Emmanuel relacionadas ao tema por nós proposto, e as trouxemos para a reflexão desta tarde. Essas mensagens se encontram em Caminho, Verdade e Vida, mensagens 119 e 142, e também em Fonte Viva, a mensagem 16, todas psicografadas por Francisco Cândido Xavier.
Vamos à primeira mensagem. O título da mensagem é Fortaleza e é baseado na passagem bíblica, sabendo que a tribulação produz fortaleza. Paulo, em carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis à tempestade. Muita gente pretende robuster-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que se abrem falências de si mesmos. Julgam-se, então, perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhes os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem à dilatação de poder, ao alargamento do caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará então a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Os detritos projetados no monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Em seguida, a lição é a 142. Fala sobre as tribulações, e é no mesmo versículo. Também nos gloriamos nas tribulações. Paulo, em carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior, com muita propriedade não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão em seu encontro divino com o Messias às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida
quanto ao preço que lhe custou a redenção. Muitas vezes, reporta-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas, entre a graça de Jesus que lhe fora ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo. São indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Reparemos em nós mesmos à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstâncias, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. No exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Se ainda temos dúvidas sobre a nossa fé, se ainda não temos esperança sobre o futuro glorioso na presença de Jesus, se ainda não compreendemos o porquê de tantas tribulações em nossas vidas, se ainda reclamamos por não termos conquistado a paz tão desejada, ouçamos o que nos diz Emmanuel na mensagem de 16 de Fonte Viva. O título: Não te perturbes. E a mensagem bíblica: E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. E diz Emmanuel: se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos a dilacerar-lhes as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril,
certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-nos sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que lhe se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Podemos compreender que na vida não há conquista sem esforço, sem perseverança, sem tribulações, sem dores. Recordemos que somos criados por Deus, simples e ignorantes. E comparando com a vida terrena, a vida nos impõe a necessidade de aprimorarmos a nossa inteligência, aprender com os nossos erros, trabalhar para o sustento nosso, de nossa família, prosseguindo sempre a desempenhar as tarefas que trouxemos para cumprir nesta existência reencarnatória. Lembrando ainda que as tribulações mais difíceis das quais nos deparamos, muitas vezes, foram determinadas por nós mesmos durante o aconselhamento prévio para a nossa reencarnação. Comparando com a escola espiritual, a vida nos ensina a descobrir o amor, a perceber que existe uma inteligência superior coordenando todas as nossas ações, que devemos aprender a conjugar verbos que no início não os conhecíamos, tais como amar, amparar, estar junto, ensinar e, principalmente, perdoar sempre, pois agora já o sabemos. O perdão liberta o espírito para as realizações superiores. Caminhemos, pois, sempre para frente, apesar das tribulações que vierem a nos assaltar durante esta caminhada. Desejamos que, apesar de toda e qualquer tribulação e dor que te assalte no seu dia a dia, fique em paz. Que Deus nos abençoe e nos ampare sempre. Graças a Deus.